Fala, bioquímica de plantão, professor Rafael Alon aqui mais uma vez, seguindo essas boas provocações que tivemos aí ao longo das últimas postagens e lives que fizemos. Resolvi montar um materialzinho importante de bioquímica de carboidrato, um pouco de low carb, lembrar alguns conceitos básicos de carboidrato, acho que é importante sempre lembrar, à luz da ciência, à luz da bioquímica, da nutrição, e depois terminar esse material aqui com alguns dados importantes sobre low carb, de literatura, de artigos científicos, mas também de bioquímica básica, para a gente ter um background importante aqui. E aí, claro, você ter a sua liberdade para a sua tomada de decisão sobre o que achar mais adequado para você ou para o seu paciente. Vamos lá. Então, lembrar um pouquinho aqui, né? Carboidratos estão ali, esse formato de carboidratos. Ah, aliás, não podemos esquecer, né? Se eu quiser botar aqui uns ponteiros. Tudo aqui. Formato do carboidrato, hidrogênio e oxigênio. Tá, a fórmula geral, CH2O, né? Entre parênteses com aquele N ali. Você pode variar de 3 a 7. Né? Os nossos nutricionais, por exemplo, a glicose classicamente é C6H12O6, né? Então, por isso o interesse nutricional aqui de 6, por exemplo, como a glicose clássica C6H12. A glicose é o nosso principal nutriente. 70% dos alimentos da natureza são fontes de glicose, por isso Papai do Céu escolheu esse nutriente como nosso maior fonte energética. Sempre vou falar que a diferença de antídoto e veneno é da dose, mas para mais ou para menos, né? Pouco carboidrato ou muito carboidrato serão prejudiciais ao organismo. Eu sempre vou pensar e defender essa ideia. Então, por isso que o foco aqui da discussão, vontade de discutir e falar um pouco mais sobre esse importante e imprescindível nutriente que as pessoas estão gerando uma carbofobia, estão querendo deixar de lado, bom, enfim, e estão perdendo o timing, né? Perdendo os conceitos básicos importantes das suas funcionalidades. Vamos lá. Bom, então a gente tem uma classificação aqui de tamanho, né? Monossacarídeos, que é uma molécula, disacarídeos, óligos são alguns, e os polissacarídeos, como o amido, são moléculas maiores. Perdão. Essa classificação aqui é bem interessante pelo seguinte, porque ela não tem vinculação com o índice glicêmico, né? A gente pode estar falando assim de tamanho, por exemplo, né, os polissacarídeos são chamados de carboidratos complexos e os carboidratos simples são os de menor tamanho, como monodisacarídeos. Mas isso não relaciona com o índice glicêmico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que carboidratos complexos podem ser de alto índice glicêmico e carboidratos simples podem ser de baixo índice glicêmico. O que vai determinar isso é a quantidade no alimento. Então, vou pegar mais uma fobia que a gente está tendo, que são das frutas, infelizmente. No meu entendimento, todas as frutas são de baixo índice glicêmico, pela quantidade de carboidrato na sua composição. 10, 12, no máximo 15 gramas para cada 100 gramas de produto. Sendo que você tem fibras, tem água e micronutrientes. Então, o meu entendimento ali é de baixo índice glicêmico. Agora, um arroz branco, que é um amido e é um polissacarídeo, ele tem alto índice glicêmico. Então, nem sempre o tamanho da cadeia determina a sua velocidade, né? Determina a sua forma absortiva. Isso é muito importante, até conversou isso na live, a absorção ela é dependente do tamanho, mas muito mais da sua composição completa, relacionando índice glicêmico, teor de fibras, canais de absorção, quantidade que está sendo consumida. Acho que esses são pontos de vista muito mais importantes quando se fala em absorção de carboidratos. Bom, então os monossacarídeos, nós temos assim, né, as hexoses, classicamente os da dieta, que é lá a glicose, a galactose, a frutose, mas nós temos também as trioses aqui. Pegando um pouquinho de bioquímica, quando você faz a via glicolítica aqui, né, de uma glicose, a aldolase, que aliás, a aldolase é uma enzima que a gente dosa, e ela tem relação com cansaço muscular, com fadiga, com dores musculares, assim como a creatina quinase. A aldolase é uma enzima que faz uma clivagem nessa glicose, nessa hexose, ou seja, ela faz uma clivagem, ela produz duas trioses, né, que é o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxidonofosfato. Então, são trioses importantes, né, que fazem parte da via glicolítica e são produzidas a partir de uma hexose, que é, claro, a glicose. Nós temos outras importantes, claro, aqui, né, a pentose, que produz DNA e RNA. Aliás, pegando o gancho dessa palavra, nós temos a via
das pentoses fosfato. Mais uma vez, essa carbofobia, você tem que lembrar que se você realmente zerar carboidrato da sua dieta, você vai ter problemas na produção de RNA e também do DNA, porque as pentoses são parte imprescindível disso. Então, sempre é bom a gente lembrar aos defensores da exclusão dos carboidratos que o nosso DNA, me parece algo um pouquinho importante, são dependentes de açúcar, no caso das pentoses. Vamos lá. Bom, então as hexoses clássicas que nós temos, que eu vou abrir um pouquinho a discussão, glicose, galactose e a frutose, são monossacarídeos com 6 carbonos na sua estrutura, né? A posição dos seus grupamentos, então eles são chamados de epímeros, é que faz essa diferenciação entre os três, mas está ali glicose, frutose e a galactose, que existe uma diferença relacionando a paladar, doçura e, claro, a fonte dietética. Então, vamos lá. Glicose, então, clássico, né? O nosso super nutriente, né? Super biodisponível para nós, o mais importante, ocorre naturalmente no alimento, é um fornecimento rápido de ATP via glicose anaeróbica, é um fornecimento rápido, ele te gera, sei lá, 2 ou 3 ATPs, né? A glicose aeróbica, que te fornece 34 em média, também é mais rápido em comparação à beta-oxidação lipídica, né? Claro, com certeza. Mas, dentre esses dois, claro, né? A cetosólica, que é anaeróbica, ela é muito mais rápida, mas também a eficiência energética é muito menor. Mas é uma fonte rápida de energia. Por exemplo, eu gosto de citar o sistema nervoso central não precisa do fígado para metabolizar a glicose. Nós temos um transportador direto que é o GLUT1. Vamos ver mais. A questão está aqui na própria imagem, o armazenamento que a gente faz através do glicogênio. O glicogênio, a gente sabe, como uma função de manutenção de glicemia, como uma ferramenta de fornecimento de ATP para o músculo esquelético. Além disso, é um sinalizador importante de controle de interleucinas, de processos pró-inflamatórios. Então, nós temos aqui uma funcionalidade muito importante de armazenamento, né? Que, aliás, esse armazenamento aqui também depende de água. Você não gosta de brincar que a água é super bom dentro do glicogênio. Né? Então, é outra faceta importante. Por isso que nós armazenamos de forma ilimitada os lipídios, que são hidrofóbicos, e de forma limitada o glicogênio, porque ele é hidrofílico, né? Ele precisa de água para o seu armazenamento. Se fosse inverso, nosso peso inicial seria 130, 140 quilos. Por isso, o Papai do Céu escolheu o lipídio como fonte de armazenamento maior, externo, ectópico, em comparação ao glicogênio, que é um armazenamento endógeno e bem limitado. Importante destacar que a sua funcionalidade é muito mais relacionada à manutenção da glicemia. Durante o esporte, a gente tenta minimizar o seu uso, porque a sua baixa concentração aumenta o processo inflamatório. Então, a tendência sempre é que a gente treine para que nós consigamos usar lipídios como fonte de energia e preservar cada vez mais esse super armazenamento de açúcar, que é o glicogênio, que acaba rápido, né? Quando a gente fala lá na frente de low carb, e aí entra nessas questões de cetogênica, lembre-se que em 12, 20 horas você elimina o seu glicogênio, então acabou a glicose, então você vai ter que buscar glicose de outras formas e haver a boa e velha gliconeogênese, que no meu ponto de vista ela é proteica e não é lipídica, que é o que as pessoas defendem quando tiram carboidrato da dieta, que você vai produzir glicose através de lipídios. E eu vou mostrar para vocês aqui, para você aqui, que não é o mais producente do organismo gerar glicose a partir de lipídios. Vamos sim. Então, nós chamamos, às vezes, importante, que envolve a glicose, daqui a clássica glicólise, né, que nós chamamos aeróbica e anaeróbica, a gliconeogênese, né, que é a produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, como aminoácidos e o glicerol. Atentem a essa palavra, glicerol. Eu não falei ácidos graxos, eu falei glicerol. Por quê? Porque ácidos graxos não geram glicose. Ácido graxo não gera glicose. Tem que estar muito claro para quem está me vendo, me ouvindo, lendo, enfim, aqui nesse material de YouTube e de IGTV. Ácidos graxos não geram glicose. Quem gera glicose é o glicerol. Síntese do bom e velho glicogênio, assim como a sua degradação e, claro, clássico ciclo de Cori, usado na área do esporte, de
conversão dessa glicose aí através de aminoácidos para geração de energia. A frutose, um outro açúcar importante, ele é o mais solúvel, mais doce dos açúcares, ele é 75% mais doce que a glicose. Ele é absorvido diretamente no intestino delgado, aqui na nossa colinha, e alguma coisa ela é usada no sangue como alguma frutose, vamos dizer assim, ela é enviada para o intestino. Porém, isso é importante destacar, a sua biotransformação em glicose ela é muito lenta. Essa informação é muito importante de se destacar. Ou seja, quando você come frutose da fruta, não frutose industrial, isso é sempre bom destacar, essa transformação em glicose é muito lenta. Isso é importante a gente ter em mente. Ou seja, picos insulínicos ou picos hiperglicêmicos com a frutose é muito difícil. Ah, mas professor, vou comer um cacho de banana. Bom, se você comer um cacho de banana, um cacho de uva, um cacho de whey, um cacho de carne, um cacho de arroz, um cacho de qualquer coisa, você tem uma grande possibilidade de aumentar a insulina e a glicose pela quantidade, não pelo tipo do alimento. Então, dentro dos parâmetros de normalidade, essa frutose, eu repito, tem uma transformação muito lenta em glicose. Isso é bom de destacar. Os seus GLUTs, os seus transportadores 2 e 5, não são dependentes de insulina, ou seja, transportar frutose não aumenta a insulina, ou seja, não há nenhuma relação obesogênica com o consumo de frutose dentro dos parâmetros de normalidade. Isso que é muito bom destacar. E aquela aldolase que eu destaquei ali nos slides atrás, ela tem uma afinidade, que não é Big Brother, a gente diz afinidade aqui, que é o K dela, o KM mais especificamente, a da frutose é menor em comparação à glicose. Então, a aldolase ela migra mais no metabolismo glicídico do que no metabolismo da frutose. Ou seja, a frutose vira gás carbônico, é queimado, vai embora, e a glicose, sim, pode ser biotransformada em gordura. Então, não existe nenhum respaldo científico que diga que a frutose engorda dentro dos parâmetros de segurança. Esse aqui é um dado interessante, né, que eu acabei de só ratificando o que eu estou dizendo aqui para vocês. A ideia é que a gente consuma 16 a 25 gramas de frutose por dia. Atualmente, estamos chegando a quase 100 gramas por dia. Então, claro, esses valores estratosféricos, sim, têm relação com a obesidade, mas e diabetes, claro, só que, claro, muito mais alimentos refinados com alta concentração do tal xarope de milho, né? Que é essa frutose industrial que é completamente diferente da frutose da fruta. E aí alguém fez um comparativo infeliz e hoje nós temos essa frutofobia triste, onde as pessoas não comem frutas e acham que vão morrer de esteatose ou vão ficar obesos porque estão comendo uma maçã. Bom, outro açúcar interessante é a galactose, que não está livre na natureza, né? Ela forma a lactose junto com a glicose, né? Que é, claro, o açúcar do leite. E existe uma enzima específica que faz a conversão de galactose à glicose, que é a epimerase. Mas é uma metabolização também muito lenta, né? E a gente não tem destaque insulínico e hiperglicêmico aqui também com este açúcar. Bom, depois nós temos alguns disacarídeos. Está aqui sacarose, glicose mais frutose, a glicose e a galactose, para bem de citar, e duas glicoses gerando a maltose. Sempre teremos, como vocês podem perceber, a glicose na estrutura, porque Papai do Céu viu que é altamente energética, funcional para nós, então disponibilizou na quase totalidade dos alimentos esse monossacárido imprescindível para praticamente todas as nossas vias metabólicas, né? Então, é sempre bom fazer esse destaque da importância da glicose para a nossa sobrevivência. Eu sempre gosto de destacar, células vermelhas não têm mitocôndrias, ou seja, só fazem anaerobiose, e a anaerobiose é exclusivamente glicídica. O sistema nervoso central adora a glicose, não sabe trabalhar muito bem com corpos cetônicos. Ele trabalha de uma forma de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui, né, a sacarose, que é o açúcar da cana, ou de mesa, um açúcar mascavo. Você não gosta de brincar que o pão de açúcar lá no Rio de Janeiro é marrom, né, porque a cor do açúcar de verdade é marrom, porque é o mascavo. O branco ele foi refinado, clarificado, então ele está industrializado. Temos o mel, a beterraba, né, então nós temos boas fontes de glicose. Lembre-se sempre
que aqui tem fibras, né? O mel tem a sua consistência, a diferença entre antídoto e veneno sempre vai ser a dose. Eu não vejo nenhum veneno nessa imagem. Açúcar mascavo, cana, mel, beterraba, sempre discuta a quantidade. Aliás, o mel é um ótimo alimento. Beterraba é um super alimento que não vai te engordar, pelo amor de Deus, a quantidade de glicose nele é ínfima. E o açúcar mascavo é muito interessante, até tem baixo índice glicêmico, né? E é boas fontes de ferro e de potássio, por exemplo. Então, vamos tentar tirar da cabeça que o carboidrato é o nosso maior problema. A maltose, que é o açúcar do malte, né? Tem lá na cevada, por exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite, que é de açúcar que é de origem animal, são alguns dos nossos principais disacarídeos. Alguns poucos maiores, maltodestrina, como a gente tem na suplementação alimentar, de esporte, né? No meu entendimento, qualquer alimento em pó misturado em água tem alto índice glicêmico, então eu entendo que maltodestrina e palatinose, que é o açúcar da beterraba, que é a isomaltulose, misturado em água e transformado em pó, todos têm alto índice glicêmico. Eles, isomaltulose tem baixo índice. Sim, dentro da beterraba crua com casca, claro, com certeza tem. Agora, transformado em pó misturado com água, que a absorção é rápida, aí eu não vejo tantas diferenças de picos de índice glicêmico na maldestrina e na palatinose. O que eu vejo diferença é preço, bem alto da palatinose em comparação à maltodestrina. Aí, né, os nossos polissacarídeos, que eu já falei para vocês, né, nem, o fato de ser uma molécula grande não quer dizer que tem alto ou baixo índice glicêmico. Nós temos aqui bons exemplos, né? Macarrão pode ter baixo índice, o arroz branco tem alto, já o arroz integral tem baixo. O pão, ele é um amido, tem alto índice glicêmico se for um pão branco, se for um pão integral feito em casa, ele tem baixo. Então, o tamanho de cadeia não determina índice glicêmico. Pense no índice glicêmico como a composição do alimento em si e, claro, nas combinações. Porque eu adoro o pãozinho francês, pão de sal, como queiram chamar. Posso diminuir o índice glicêmico dele? Claro, só botar proteína na sua composição e aí eu diminuo o seu índice glicêmico e não o torno hiperglicêmico ou hiperinsulínico, né? nessa provocação que estamos fazendo aqui. Nossa reserva animal está aqui, bom e velho glicogênio, que é altamente ramificado, você pode ver aqui nessa imagem. Isso facilita a ação enzimática, ele não é armazenado de forma linear, ele é enraizado. Isso é importante para facilitar a quebra através de ações enzimáticas. Então, isso mostra a nossa forma de armazenamento. Esses pretinhos aqui são proteínas, são aminoácidos. Então, existe uma relação importante na ponta da cadeia, né, desse glicogênio, que é uma molécula imprescindível também para questões de armazenamento, manutenção de glicemia, geração de ATP e funções gênicas também, como eu citei no começo do nosso bate-papo. Bom, para a gente terminar essa parte aqui, né, esse meiuca da conversa, lembrar que a principal função do carboidrato é energética, claro, porém, eu adoro lembrar que ele preservação muscular, sem carboidrato a gente não preserva músculos, não dá, vai ter proteólise, né? Então pensem com carinho se você quiser migrar para uma low carb. É um combustível essencial para o sistema nervoso central, sim. Ele usa corpos cetônicos, mas de forma como se ele estivesse sobrevivendo e não tem outra opção, tem que ser essa, porque o que ele gosta é de glicose. Existe um metabolismo importante de interação com o metabolismo das gorduras, tanto nas questões de síntese quanto nas questões catabólicas. Aquela brincadeira de que a gordura queima na chama do carboidrato tem fundamento, assim como o excesso de carboidratos geram lipídios. Então, existe essa interação. Então, mais uma vez, a diferença entre antídoto e veneno é a dose. Por isso que o nutricionista está aqui para lhe ajudar. Alguns carboidratos sim, mas não necessariamente de alto índice, como bem falei, frutas e hortaliças, né? E claro, refino e industrialização dos alimentos, mas você vê aqui dentro desse grupo, você tem alimentos altamente saudáveis, como as hortaliças e as frutas, e altamente tóxicos, como os refinados e os industrializados. Então, dizer que o carboidrato simples é ruim ou é bom, eu não posso dizer isso, porque dentro desse grupo eu tenho uma maçã maravilhosa e eu tenho açúcar branco, que é uma porcaria que não serve para absolutamente nada, é um xenobiótico. Né? Dentro do grupo dos complexos, nós temos então os polissacarídeos,
E aí nós temos uma batata doce ou uma batata branca, nós temos também um arroz branco, então varia muito o índice glicêmico, o teor de fibras, de micronutrientes. Então, claro, dizer que o alimento é bom ou ruim apenas por ser complexo e simples é uma fala muito simplista, né? Então a gente tem que ter isso em mente sempre. Então, classificar, entender o carboidrato pelo seu índice glicêmico me parece interessante, por mais difícil possa parecer. Eu ainda acho também que esse índice glicêmico ele tem muita relação de como o alimento entra no seu organismo, não como é que ele vem. Né? Existem referências muito boas de pessoas que comeram o mesmo alimento tiveram índices glicêmicos diferentes. Né? Então, obesidade, microbiota, sedentarismo podem alterar índice glicêmico. O papel da contagem dos carboidratos, principalmente para diabetes, lembrar sempre isso, é importante a gente entender, né, e usar a tabela, a composição dos alimentos para modular a quantidade de carboidratos da dieta. E aqui, a questão das substituições, a gente tem muita clareza. Eu trabalho com gramagem, não trabalho com calorias, até porque muitas vezes ainda tem isso, né? A pessoa diz, eu vou substituir um pão por 4 biscoitos. Pão para mim é fonte de carboidrato, biscoito para mim é fonte de gordura. É uma substituição calórica, mas não glicídica, como nossa discussão aqui, não nutricional. Então, substituir carboidrato por carboidrato, proteína por proteína, lipídio por lipídio é o correto, claro, né? Então, prestar bastante atenção nestas substituições. Substituir gramagem por gramagem, glicose por glicose, carboidrato por carboidrato, proteína por proteína, para que o organismo receba substituições corretas e não substituições calóricas. E aí você pode falhar em tirar um alimento muito bom e colocar um xenobiótico, uma caloria vazia, por exemplo. Né? Ou esquece a caloria e dá refrigerante zero, que é um veneno, super veneno. Né? Então, a gente sempre tem que fazer esta provocação. E num espaço aberto como é o YouTube, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Se você não é nutricionista, busque um profissional. Bom, e aqui, né, um ponto final da nossa discussão é o bom e velho low carb aí, que está muita gente defendendo. Eu gostaria de trazer alguns dados. Primeiro, né, muita gente defende que o low carb seria bom para o diabético. Então, olha só que interessante, um paper 2011 da American Journal Clinical of Nutrition, uma super revista. Eles fizeram uma corte prospectiva com 51.529 pessoas, um estudo de corte prospectivo de homens saudáveis, está aqui, né? Foram recrutados a partir de 1986, foram então acompanhados durante muito tempo com questionário, um paper maravilhoso. Então, o que eles encontraram? Low carb diet e high em proteína animal e fat foi positivamente correlacionada com o risco de diabetes tipo 2 em homens. Então, prestem atenção. Para quem defende low carb para diabético, tem dados que mostram que ele aumenta o risco, porque você, quando diminui o percentual de carboidrato, necessariamente você aumenta principalmente o de lipídios. Existe o fator de confusão da proteína aqui, que eu vou mostrar no próximo paper, mas você aumenta o teor de lipídios. E isso não é muito vantajoso para esses pacientes. Então, prestem atenção nessa situação. Vamos lá. Esse outro paper aqui é muito interessante, é mais recente, é 2020, para não dizer que eu estou muito desatualizado de 2020, low carb. E um paper de review muito bom, o que ele mostra? Ingestão de carboidrato e percentual total de energia ingerida, menos de 30% de carbo, redução da longevidade até 4 anos. Olha que interessante. Assim como acima de 65%, né, diminui a longevidade de menos 1 ano. Mas então, a retirada do carboidrato como fator de risco para você viver menos. Eu não quero isso, né? Pela falta de fibras, falta de água, falta de micronutrientes. Então é importante de ter esse destaque aqui numa referência bem mais recente de 2020. E aqui ele mostra, né, quando você tem low carb, necessariamente você tem high fat, não adianta. É assim, a correlação ela é direta. O fator de confusão sempre vai ser a proteína, ela que pode dar um viés de confusão nesses percentuais. Mas ratifico, por todas as referências que leio, e todos os autores são muito contundentes quanto a isso, quando você diminui carboidrato na dieta, naturalmente você aumenta lipídios. É como se você tivesse
33, 33 e 33% dos 3 macronutrientes, se você tira um, você naturalmente aumenta para 50% dos outros dois. Então a gente tem que prestar bastante atenção no aumento dessas gorduras, gordura saturada, o aumento de amônia da proteína e quais são os vieses que o organismo tem quando você tem essa retirada do carboidrato, que sai água, sai fibra, sai micronutrientes, e aumenta a amônia e gorduras saturadas, por exemplo, além das poli e das mono. Mas lembre-se, os excessos de poliinsaturadas e de monoinsaturadas podem gerar peroxidação lipídica, porque gorduras poli e mono são instáveis e quando elas se estabilizam, elas recebem hidrogênio e se transformam em saturadas, ou por serem instáveis, terem angulação, elas são mais suscetíveis à peroxidação lipídica. Por conta disso, a diferença entre antídoto e veneno sempre é a dose. E para terminar a minha fala aqui com você, está aqui. Essa é uma relação do baixo carboidrato e o que o organismo faz pelo Leininger. Então, primeiro, sem carboidrato, a degradação proteica gera aminoácidos glicogênicos. Não é lipídio que sai. Lembre-se, triglicerídeos, 3 ácidos graxos e um glicerol. Quem faz glicose aqui é o glicerol. Então, a chance de você gerar glicose a partir de gordura é de só de 25%. Né? Tem 3 ácidos graxos que geram corpos cetônicos. Não gera glicose, beleza? Então, vamos lá. Aminoácidos glicogênicos, libera amônia, né, para o ciclo da ureia, então você sobrecarrega o rim também, né? Quando você está sem carboidrato e precisa produzir essa glicose a partir da proteína. O aminoácido vai aqui no ciclo de Krebs e tira o oxalacetato para fazer glicose. Está aqui. Então, ele tirou o oxalacetato, que é o precursor da gliconeogênese. Quando o ácido graxo vem aqui, que eu acabei de falar para você que não gera glicose sem corpos cetônicos, o que ele vem? Gera acetil-CoA. O acetil-CoA chega aqui, ó, tá vendo tracejadinho, ó? Porque parou o ciclo de Krebs, não tem oxalacetato, o oxalacetato saiu para gerar glicose, não tem mais oxalacetato, ou seja, o acetil-CoA não gera citrato. O acetil-CoA começa a sobrar. Fica sobrando aqui a falta do oxalacetato. Tá vendo? Impede a sua entrada no ciclo de Krebs. Ele se acumula. Se acumulando, o que ele produz? Corpos cetônicos. E ele sai do tecido hepático para ir para o tecido extra-hepático. Isso é perda de peso? No meu entendimento, não. Não é, porque, aliás, é baixo rendimento energético. Você também está inibindo o ciclo de Krebs hepático. E está aumentando a proteólise muscular. Então, pense com carinho quando você está falando de low carb. Esse era o meu recado. Era isso que eu queria falar para você. Se cuida, um abraço. Juntos somos mais fortes. Sucesso sempre e tchau, tchau.